Esse caso é de um rapaz com 22 anos de idade, ele trabalhava na feira, ele morava com a mãe, aí a mãe, segundo disse, estava sendo ameaçada de morte por ele, ela foi embora e ele passou a morar sozinho e a partir daí ele matou uma série de pessoas. Matou 8 pessoas e ainda feriu mais 2 que não chegaram a falecer. E sempre da mesma maneira. Era mais ou menos no mesmo local que aconteciam os assassinatos. E tinham pessoas que presenciaram essa pessoa passando de bicicleta, com um moletom cinza de capuz, com uma mochila nas costas. E com um certo ritual que ele matava com tiros de revólver e deixava as cápsulas deflagradas ali perto da vítima. Bom, este caso, na minha maneira de entender, ele é típico daquilo que se chama serial killer, ou seja, aqueles assassinos que matam em série. Quando se pergunta pela motivação do crime, nós temos que admitir que existem crimes que não têm motivação psicológica. O que é uma motivação psicológica? Eu estou com ciúmes, eu pego e me vingo e enforco a namorada. Eu estou sem dinheiro, eu pego, mato a pessoa e roubo a carteira. Então, essas são motivações psicológicas, ainda que condenáveis. São condenáveis social, moralmente e também do ponto de vista jurídico, é claro. Agora, este indivíduo não tem uma motivação psicológica, ele tem uma motivação psicopatológica, ou seja, se nós não admitirmos uma psicopatologia, um transtorno mental, esse crime fica incompreensível. Por isso que ele vai não para uma cadeia cumprir pena como um criminoso comum, porque ele não é criminoso comum. Ele é uma pessoa que tem perturbação da saúde mental e delinquiu. Se ele não tivesse essa perturbação da saúde mental, ele provavelmente não delinquiria. Ou, se delinquisse, não seria dessa forma como ele foi acusado e condenado. O Rones é um psicopata serial killer, um psicopata grave, né? Que a gente chama de serial killer porque ele assassina, né, de uma mesma maneira num espaço de tempo as pessoas. O psicopata nasce um psicopata, né? Ele tem um problema no sistema límbico, ele não tem emoção, mas ele tem uma deficiência no sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções no nosso cérebro. Ele já sempre foi um psicopata, só que vivido normalmente na sociedade, ninguém tem visto ele como um psicopata. E geralmente num estresse grande, num momento de estresse, ele começa a atuar, como ele fez, que é matar. Existem vários níveis de psicopatia. Existe um psicopata leve, que é o que pode conviver com a gente e apresentar algumas características da psicopatia, mas nunca chegar a cometer um assassinato ou ser um serial killer como ele. Mas normalmente são pessoas que você não vê essa característica no dia a dia, né? Porque ele não é louco, né? Ele não ouve vozes, ele não tem visões, ele não é louco, ele é uma pessoa normal. O que a gente pode ver é que é uma pessoa muito fria, né, no dia a dia, com uma frieza muito grande. E essa é uma característica importante do psicopata. Que tipo de indivíduo é esse que mata dessa maneira? Em psiquiatria forense, todos os crimes, eles são fotografias exatas e em cores do comportamento do indivíduo. E quando a gente tem essa fotografia,
que é também insimulável, porque já aconteceu, não dá para mexer naquilo que foi feito, nós temos um comportamento e como quem manda no comportamento é o psiquismo, nós temos dados do psiquismo. Essas formas de agir, elas se dividem basicamente em dois tipos. Aqueles que são compreensíveis psicologicamente e aqueles que não são compreensíveis psicologicamente. O que é compreensibilidade psicológica? É quando eu posso compreender a forma como aquele indivíduo agiu e por que ele agiu. Por exemplo, eu quero me vingar de uma pessoa que me fez mal. Eu pego, vou lá, calunio ou mato ou enfim faço qualquer coisa de mal para ela. Eu estou precisando de um automóvel, então eu aplico um golpe, eu sou estelionatário, eu consigo aquele automóvel para mim. São todas atitudes moral e socialmente condenáveis e juridicamente também, mas elas são compreensíveis psicologicamente. Eu matei porque eu precisava de dinheiro, eu fiz o estelionato porque eu precisava do automóvel. Então, existe uma compreensibilidade psicológica. Agora, o outro tipo é aquele que não existe compreensibilidade psicológica. Por exemplo, uma pessoa entrar dentro do cinema com uma metralhadora carregada e descarregar essa metralhadora na plateia sem reivindicar nada, sem roubar nada, sem desejar absolutamente nada. Então, não há compreensibilidade nesse tipo de delito. A única forma de compreender é se nós admitirmos uma presença de doença mental, ou melhor, de transtorno mental. Neste caso, que o indivíduo pega, mata aleatoriamente, não reivindica nada, não rouba nada, praticamente mata para ver cair, então não há compreensibilidade psicológica. Ou seja, nós temos que admitir a presença de um transtorno mental qualquer. Esse transtorno mental, neste caso, tem nome? Condutopatia, porque a patologia, a pateia, a deformidade está na conduta. Por isso que se chama condutopatia, conduta patológica. Ou seja, é um indivíduo que não alucina, que não delira, que tem até um raciocínio ou uma inteligência dentro dos padrões da normalidade, mas os atos que ele pratica são atos anormais, atos condutopáticos, ou seja, é um indivíduo que não é propriamente um doente mental, porque não alucina, não delira, e também não é um indivíduo normal, porque comete atos, verdadeiras loucuras morais, né? É uma enfermidade do caráter, então eles ficam naquela zona divisória entre a loucura e a normalidade mental, são os famosos condutopatas. Se você conversa com uma pessoa que esteja em surto, louco, né, que a gente fala, um esquizofrênico, uma pessoa em surto psicótico, ele é desorganizado mentalmente. Então, você pergunta para ele, quando ele está em surto, quem você é? Ele não sabe responder. Às vezes ele pode falar, eu sou Santos Dumont. Você pergunta que dia é hoje. O louco, ele não tem essa realidade, né? Essa noção de realidade. E que não tem nada a ver com esse menino, com o psicopata. Tanto que ele era oferante, todo mundo conhecia ele. Provavelmente ele não se relacionava muito com ninguém, né? Por isso que todo mundo ficou, nossa, como pode esse cara que ficava do nosso lado, que trabalhava com a gente, ter feito o que ele fez. Foram feitos testes, inclusive aqui no Brasil, de ressonância magnética com psicopatas, aparece nos testes esse defeito mesmo, um defeito congênito. Então, se você mostra uma cena para um psicopata bonita, de amor, e uma cena de uma criança sendo espancada ou de um assassinato grave, ele não vai ter mudança nenhuma, nem fisicamente, nem emocionalmente. Porque se a gente vê uma pessoa normal, né, mesmo uma pessoa com problemas psiquiátricos,
ver essas duas cenas diferentes, você percebe no corpo, com sudorese, com um batimento cardíaco alterado, você percebe essas manifestações. Num psicopata não tem essa manifestação. Então, o psicopata, ele quer, ele tem um objetivo, que no caso desse rapaz era matar, e ele vai lá e ele mata. Ele não tem a emoção, a razão é muito mais forte, ele não tem um discurso interno lá, uma briga interna, puxa, eu tô com vontade de matar. Não, mas não pode matar. Não, se você matar vai acontecer isso, depois você vai pra cadeia. Ele não tá nem aí se ele vai pra cadeia. Ele não tá preocupado, ele não tem essa preocupação. Quando se pergunta, existe um tratamento para indivíduos dessa natureza? Tratamento sempre existe. O que não tem é cura. É muito diferente ter tratamento e ter cura. Esses indivíduos são absolutamente incorrigíveis. São indivíduos irrecuperáveis para a sociedade. A partir do momento que um indivíduo como esse mata praticamente para ver cair, aleatoriamente, sem nenhum tipo de explicação psicológica, ele atravessa uma determinada linha psicológica, moral, comportamental, e quem atravessa essa linha não tem mais volta. Ou seja, esse indivíduo é irrecuperável para a sociedade. Eu costumo dizer que indivíduos dessa natureza deveria ter um lugar onde eles pudessem ficar, por quanto tempo continuarem vivos, onde pudessem trabalhar, mas longe da sociedade. Se eles voltarem à sociedade, ao seio social, eles não demoram para recomeçar a atividade criminosa semelhante. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.